Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da série Estratégias para Viver Melhor. E nesse vídeo eu vou te contar uma forma bem interessante de encontrar parâmetros ocultos que governam suas decisões. Parece um pouco estranho, mas elas acontecem. Perceba que nós temos, dentro de nós, padrões de qualidade. A gente tem definido. Não que veio de nascença, não. A gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo gosto, vai desenvolvendo referências. E a gente vai moldando dentro de nós aquilo que, de certa forma, nos agrada, aquilo que nos desagrada. E esses parâmetros, eles vão formando o nosso processo decisório. Porque, afinal, tomamos decisões a partir de alguns padrões de qualidade que interessam para nós, certo? A pergunta é, você tem clareza de quais são esses parâmetros do seu processo decisório? Pois é. E tem formas bem interessantes de descobrir. A programação neurolinguística, por exemplo, ela usa o conceito de hierarquia de valores. Porque identificamos valor não de preço, não. Valor como honestidade, como, de repente, eficiência, como versatilidade, como responsabilidade, comprometimento. Esses são os valores que dentro de nós definimos uma certa hierarquia, uma certa lista de prioridade, digamos assim. O que é mais importante para nós? E esses valores que estão no topo da nossa hierarquia, eles acabam influenciando bastante nossas decisões. Eles, no fundo, são os pontos que nós prestamos mais atenção na hora de tomar uma decisão, de escolher, enfim, vários. Tem estudos que mostram que decisões, tomamos mais de 100 decisões ao longo de um dia, né? São micro decisões, não precisa ser decisões grandes, tipo caso ou comprar uma bicicleta, não é isso. Mas são decisões de o que vai almoçar, o que você vai fazer primeiro no trabalho, quem que você vai atender, quais são os horários disponíveis, o que você vai escolhendo para começar a moldar minimamente seu dia a dia, sua rotina e sua vida. Não é isso? E se a PNL, a Programação Neurolinguística, tem essa hierarquia de valores, o coaching em si, ele tem um trabalho bem, como eu posso dizer, estruturado para encontrar esses valores. E estruturado e variado também para encontrar. Né? Então, quando eu fiz algumas formações de coaching, eu lembro que quando chegava nesse ponto de descobrir os valores, nossa, eu me desanimava. Eu não via muita importância e relevância. Até que um dia, de fato, caiu uma ficha para mim muito grande. Né? Fiz um treinamento, né, modelado do Anthony Robbins, que durou uns 2 dias só para definir uma lista de valores. E ali eu falei, caramba, é isso aí. Isso aí faz sentido, isso aí eu quero para mim. Então eu comecei a prestar muito mais atenção e entender de fato a relevância de conhecer os nossos valores. E depois, uns 5 anos depois, eu descobri uma forma bem interessante de encontrar esses valores. Não necessariamente os mesmos, porque depende do tempo que você dedica, o tempo que você vai a fundo no autoconhecimento, mas de certa forma é um exercício muito interessante para a gente começar a se conhecer melhor. E antes de explicar o que acontece, eu vou fazer você passar por essa experiência, certo? Então faz o seguinte, pega uma folha de papel. É bom que o vídeo você pode ir parando, né? Então você pode parar, pegar a folha, levar o tempo que quiser, mas enfim. Então eu vou falando aqui como se você já estivesse pronto. Então você vai pegar uma folha de papel e você vai levar um tempo para listar 5 pessoas que você admira. 5 pessoas que você admira. E não é só listar, tá? Eu quero que você liste e você meio que defenda, argumente. Por que essa pessoa merece estar na sua lista? O que faz você apreciar essa pessoa? Dá uma dica, tá? Evita papai e mamãe nesse momento. Né? Não bota papai e mamãe. E fique claro o seguinte, eu não vou ler essa lista, é sua. Então essa lista você não precisa mostrar para todo mundo. Então seja muito honesto no que você vai colocar. Não precisa fazer cerimônia, fazer politicagem com ninguém. Então não precisa colocar papai e mamãe agora. Não precisa colocar nenhum líder religioso, tá? Jesus, Buda, não. Pegue pessoas que... alguns parâmetros que vão te ajudar. Pessoas que você de fato conhece, que você convive. De repente alguém que você admira no seu ambiente profissional. De repente alguém que você admira no seu contexto pessoal. Né? Ou outro parâmetro.
pessoas que você não necessariamente conhece pessoalmente, mas você sabe que existe. De repente, alguma referência no seu mercado, por exemplo. Né? Não sei o que te trouxe aqui, mas alguém que se destaca no mundo de constelações familiares sistêmicas, por exemplo, ou alguém que se destaca que você admira no marketing digital, no coaching, enfim. Essa é uma outra referência de pessoa que pode entrar nessa sua lista. Outra, pessoas que são meio que over the top nesse conceito, por exemplo. Não precisa ser no seu mercado, não precisa ser alguém que se destaca em determinado contexto. Tá? E mais uma vez, tem uma diferença. Não é o seguinte, alguém que se destaca no segmento. Pode ser que essa pessoa que se destaque não chame sua atenção. Você não tem a menor identificação com ela. Então isso não vale. Eu quero que você coloque os 5 tops que você admira, que você se identifica. Certo? Que você se identifica. Então pode ser alguém que você de fato conheça, alguém que você simplesmente sabe que existe, mas não conhece pessoalmente, admira. Alguém meio over the top no sentido, alguém meio que acima de qualquer nicho. Tá? Então pode ser essa pessoa. Pode ser pessoas que já morreram, inclusive, que, né, se você é uma pessoa que gosta de biografias, por exemplo, você pode colocar alguém que você respeita e admira. Na biografia, bota aí. Mas sempre colocando o porquê. Por que você admira essa pessoa? Vai lá, vou colocar, sei lá, Abraham Lincoln. Vou colocar, não sei, alguém que talvez já tenha até morrido. Pode ser alguém que esteja vivo, que você admira, né, e você não conhece pessoalmente. Sei lá, Barack Obama da vida. E pode ser também alguma pessoa, um personagem de ficção. É bem interessante, daqui a pouco eu explico o motivo pelo qual você pode colocar personagem de ficção. Então vai lá, então você pode pausar esse vídeo, faz essa lista. Espero que você tenha voltado, né? E sabe que não precisa levar muito tempo, não precisa levar 1 hora fazendo esse exercício não, tá? Pode ser uma coisa muito mais dinâmica. E a ideia é que é o seguinte, você vai começar a ver essa lista e você vai perceber as razões pelas quais você escolheu essa pessoa. Essas razões, quando você desmembra um pouquinho, você percebe que tem valores ocultos ali. E esses valores que você presta atenção, que você se identifica, é que tem uma relevância muito forte com você, tem uma ressonância muito forte contigo. Porque senão você não prestaria atenção nesses valores. Vou dar um exemplo. Eu já apliquei essa ferramenta quando eu trabalhava com mentoria de coaches. E era incrível que, por exemplo, Tony Robbins ele aparecia com muita frequência. E aí, por que você gosta de Tony Robbins? Por que você admira? E é curioso que as pessoas admiram a mesma pessoa por razões diferentes. Porque, mais uma vez, o que você presta atenção diz muito mais respeito a você do que ao outro. Certo? Eu, por exemplo, eu gosto muito do Tony Robbins porque, pela energia dele, é um cara enérgico e principalmente porque ele massificou a programação neurolinguística. Ele foi um cara que tirou conceitos que eram meio que nichados demais, fechados demais, e ele levava, ele massificava, ele tirou um pouco do contexto terapêutico e aplicou em contexto de negócios, por exemplo, em esporte. Então ele foi um cara que levou para outros, ele massificou e simplificou. E isso tem muito a ver comigo. Eu conheço pessoas que falam assim, você é um cara que consegue simplificar conteúdos. Eu fico muito, né, satisfeito com isso e percebo que essa é uma das minhas, digamos assim, tarefas individuais, meus propósitos de vida. Eu gosto de estudar bastante, de conhecer novidades, adaptar os contextos práticos, tirar um pouco da discussão do sexo dos anjos e tornar de fácil acesso. A maestria está na simplicidade, certo? Então é muito interessante que essa característica que me faz admirar Tony Robbins diz muito respeito a mim, né? Então, por exemplo, um cara que eu admiro muito, Michael Phelps também. Não sei se você sabe quem é Michael Phelps, ele foi o maior medalhista olímpico da história. Eu acompanho a carreira dele desde 2004, para ser sincero, mas ele apareceu em 2000, ele foi finalista dos 200 metros borboleta, na Olimpíada de Sydney em 2000, quando tinha apenas 14 anos. Depois ele deslanchou. Eu li a biografia dele e acompanhei quando eu fui, né? Eu fui cobrir os Jogos Olímpicos de Pequim, em Pequim, vi ele conquistar a 8ª medalha olímpica dele, de ouro. Então, naquela edição, né? Porque ele já tinha outras 6 antes. E é muito interessante, eu tenho vários motivos para admirar o Michael Phelps, mas o que me chama mais atenção é a versatilidade. Ele dizia na biografia dele, por exemplo, que ele queria ser um cara de referência na natação mundial. E ele percebeu que para fazer isso, ele precisava não ser simplesmente o mais rápido, ele tinha que ser o mais versátil. Ele podia ser o mais rápido numa modalidade, aí ele ia ganhar 1, 2 medalhas de ouro. Ele queria ganhar muito mais medalhas de ouro numa mesma edição. Então ele percebeu que ele tinha que nadar várias provas.
E para nadar várias provas, ele poderia nadar vários estilos. Então ele nadava medley, ele nadava borboleta, né? Então ele percebeu que tinha que ser versátil, não apenas rápido. E é interessante, isso me chama a atenção. E eu me considero um cara versátil, né? Então acho que não cabe aqui eu começar a falar meu currículo, mas eu já estudei bastante coisa de áreas completamente diversas, né? Estudei engenharia, direito, economia, relações internacionais, comunicação, enfim. Eu tenho uma... Digamos que eu me identifico com como fala, os renascentistas lá, né? Aqueles homens que estudavam várias coisas. Então, bem interessante isso. Os homens renascentistas. Então, me identifico com versatilidade. Eu gosto, admiro pessoas que são versáteis, não são as pessoas focadas num único assunto. Elas conseguem ampliar o escopo de uma discussão, de uma conversa. Então, no âmbito, por exemplo, Barack Obama, eu admiro muito Barack Obama. E eu admiro muito pela elegância dele e pela... É engraçado, a elegância é diferente de estética, por exemplo, né? Ele é um cara muito elegante no discurso dele. E eu acompanhei bastante Barack Obama, me identifiquei com o carisma, com a figura política dele. E na época que ele foi eleito, eu li alguns livros sobre a eleição dele. Um deles me chamou a atenção, que era From Promise to Power, que é da promessa ao poder. E foi escrito por um jornalista lá de Chicago, que acompanhava a carreira dele. E nos primeiros nos primeiros comícios, digamos assim. Quando ele ia lá fazer palestra, os comícios. Só que não dos menores, né? Porque ele tinha que conquistar primeiro o público regional, e aí ele ia subindo, né? E depois para as primárias americanas. E interessante, em algum momento, esse jornalista ele acompanhava todos essas dezenas, quase centenas de comícios. E ele tinha oportunidade de acesso, ele conheceu o Barack Obama quando era senador estadual, né, antes de ser o candidato à presidência da República. Em algum momento, quando ele, no final do livro, que ele foi conversar diretamente com Obama, ele falou assim, uma coisa que me chamou a atenção é que você não repete o discurso. E você poderia tranquilamente repetir, porque o público é diferente. Aí o Barack Obama falou, mas eu sei que você estava lá. Você era o meu gatilho intelectual. Aí ele falou, uau, pois é, eu sabia que você estava me acompanhando nessa jornada, então, pensando em você, você me estimulava a pensar coisas diferentes, formas diferentes, para você nunca se entediar. Eu sabia que o público era diferente, mas você era igual. Então você era meu gatilho intelectual. E aquilo me chamou muita atenção. Não só pela elegância, pelo marco histórico da vitória do Barack Obama, mas o gatilho intelectual. Ele é esse cara que ele gosta sempre de buscar variar, buscar novidade, buscar entreter a audiência, né? Por mais que seja mesmo assunto, mas de formas diferentes, para não repetir a mesma coisa. Então isso é muito interessante, me chama a atenção do Barack Obama. Outra coisa que eu admiro, eu gosto de botar sempre personagens de ficção, né? Eu coloco alguns, né? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes gosto bastante da figura, porque ele é, inteligente e tal, você valoriza. Não que eu me considere esse cara inteligente, não. Mas uma pessoa que conecta os pontos, né? O Sherlock Holmes é aquele cara, ele vai pela diferença e conectando os pontos. Eu gosto muito de conectar os pontos. Eu acho que as coisas têm que fazer um certo sentido, não podem ser coisas aleatórias, né? Então, esse valor, que não chega a ser detalhamento, talvez uma estratégia, né? Talvez Eu gosto muito da noção de utilidade, né? É um valor muito forte para mim. Se eu não vejo utilidade naquilo que eu estou fazendo, não me interessa. Se eu não vejo utilidade para aquela pessoa, por exemplo, se eu não percebesse utilidade nesse conteúdo que eu estou gravando para você, eu não faria isso. É por isso que eu quero que você entenda o conceito, a praticidade e a utilidade para você aplicar no seu dia a dia. Então isso me identifica bastante. Outro cara que eu admiro no projeto de ficção, com os personagens de ficção, é o Patrick Jane, o Mentalista. Não sei se você acompanha a série, o Mentalista, e é muito interessante, porque ele tem um raciocínio rápido, ele é um pouco debochado, né? E ele tá cool, sabe? O mundo tá acabando, ele tá sempre cool, ele pensando numa estratégia, num jogo, e eu admiro muito. E eu reconheço que eu não tenho isso muito forte, então eu digo para você o seguinte, esses valores, que são basicamente as justificativas, os porquês que você admira essa pessoa, os motivos pelos quais levaram essas pessoas a estarem na sua lista de 5 pessoas mais importantes, elas ressoam contigo, então elas são os seus próprios valores. Alguns são mais claros, são mais frequentes no seu dia a dia, mas alguns são latentes. Então tenha consciência desses valores latentes e explore eles.
E perceba que quando você tem clareza, consciência daquilo que chama a sua atenção, seu processo decisório fica muito mais fácil, né? Sua própria autoestima muda, sua valorização muda, porque é isso que você percebe que começa a pautar seus comportamentos, inclusive suas decisões. Eu lembro uma vez quando eu fui cobrir a Copa do Mundo na Alemanha e eu fui lá como produtor e editor e acabei virando repórter lá. E foi bem interessante, que aí eu fui descobrindo o meu estilo. E eu não sabia muito bem qual era o estilo do Ronaldo, né? Mas eu via pessoas que eu admirava. Eu falei, eu admiro esse profissional, eu admiro esse profissional, admiro esse profissional. E eu comecei a falar, por que eu admiro esse profissional? Por que eu admiro isso? Por que eu admiro isso? E eu peguei o principal ponto de cada um. Sabe? É espremer para tirar uma característica principal, porque é isso que de fato chama a atenção. Você pode, eu te falei, por exemplo, do Barack Obama, eu dei uma lista enorme, mas uma me chama atenção. Do Michael Phelps, um monte, uma me chama atenção. Do Tony Robbins tem várias, uma me chama atenção. Pega essa uma que te chama atenção, porque essa é a sua principal, esse é o seu supra-sumo, essa é a sua essência, esse é o seu valor essência que faz realmente seus olhos brilharem, digamos assim, e faz você prestar atenção naquela pessoa, por isso que aquela pessoa se destaca para você. E eu identificando isso, eu falei, cara, beleza, então eu não vou imitar essas pessoas, eu vou juntar, vou combinar esses valores e vou mudar o meu estilo. Porque perceba, os valores são seus. Você não precisa copiar esses valores dos outros. Eles são seus. Eles estão aí, dentro de você, de uma forma latente. Valorize eles, explore eles, desperte atenção para eles. E comece a aplicar, modelar no seu dia a dia. Como é que eles se encaixam no seu dia a dia. Isso é muito interessante. Porque é essa forma que você vai perceber que essas pessoas que se admiram, esses mentores, essas referências, eles ressoam com você. E para prestar atenção. Muitas pessoas afirmam isso, só que no lado negativo. Sabe quando falam, você já deve ter ouvido isso, aquilo que te irrita no outro tem a ver com você. É verdade. Você se irrita pelo outro porque aquilo do outro, de certa forma, te provoca, ressoa com você. Então, alguma coisa mal resolvida sua. Né? Quando você vai estudar constelações familiares, por exemplo, quando a gente entende o conceito de identificação, a gente se identifica com as pessoas que a gente exclui. É interessante isso. E quando a gente acolhe, quando a gente toma, termo técnico, tomar essas pessoas, esses ancestrais, a gente consegue aproveitar aquilo que a gente admira também. Então é muito interessante. Filhos, por exemplo, que têm as mesmas vantagens dos pais, por exemplo, são relacionamentos muito bem definidos, muito bem resolvidos. E aí quando esse fluxo de amor está bem resolvido, você consegue perceber, aceitar e se identificar com qualidades. Mas quando tem um relacionamento meio mal resolvido, não está muito claro, e aí quando a gente diz que tem excluído, né, tem uma relação excluída aí, a gente acaba se identificando com essa pessoa. A gente repete os erros, que é uma forma de dizer para esse ancestral, eu amo você. Né? O amor é uma linguagem. E se você não entende essa linguagem, você vai querer dizer eu te amo porque é a lei do pertencimento. Então você quer pertencer, você quer se conectar. Só que se você não conhece a língua do amor, porque está cheio de julgamentos, críticas e afastamentos, você vai se comunicar, você vai demonstrar esse amor de outra forma. E muitas vezes é repetindo os erros. Então essa é uma forma, deu uma volta danada para explicar uma das razões que explicam, né? Porque tem outras, você pode encontrar outras razões, excluindo completamente genética e biologia, né? Eu estou aqui falando muito mais comportamental. Então tem uma das formas de você explicar por que você repete comportamento de uma forma muito inconsciente, não uma forma voluntária. As pessoas fazem de propósito. Né? Então, como você repete isso? Como você espelha esses valores? Então, entendendo um pouco desse processo e perceber que se você identifica os defeitos, você também pode identificar os valores e as virtudes. Então, faça isso. Aceite esse processo. Aceite esse exercício para trazer uma certa reflexão para você começar a ter um pouco mais de clareza de quais são esses valores que definem o seu processo decisório. Obviamente, isso aqui é um exercício, era para ser algo lúdico, prático e eficiente. Num processo de coaching mais profundo, você tem outras formas de explorar valores. Lembra que eu falei que o coach explora bem valores de uma forma estruturada e diversificada. Tem algumas formas de explorar valores. Você pode ir mais fundo. Eu falei para vocês, eu fiz um treinamento de um fim de semana inteiro, 2 dias, só para determinar a hierarquia de valores. E aqui, né, levou 20 minutos.
né? E eu aqui falando, você fez a lista, não sei quanto tempo você levou, porque você parou o vídeo para fazer a lista. Mas a ideia é que você reflita sobre isso. Comece a perceber as pessoas que você admira. E podem ser em um contexto específico, certo? Então, se você quiser, as pessoas que eu admiro no meu trabalho. Então, você vai ter muita clareza de quais são os valores que definem o seu padrão de qualidade e as suas decisões no seu contexto profissional. Se você colocar num outro contexto pessoal, por exemplo, você vai ter valores que definem o seu processo decisório, o seu padrão de qualidade, num contexto relacional, pessoal. E perceba, alguns valores vão estar juntos, vão ser iguais. E num processo um pouco mais amplo, você vai perceber que alguns valores que chamam mais sua atenção, tocam mais fundo você, sua percepção, sua sensibilidade vai ficar mais aguçada, esses são os seus principais valores. E esses valores eles vão se manifestar em diversos contextos. Né? Eu diria que 2 ou 3 se manifestam em diversos contextos. E tem outros que são muito conjecturais, né? Alguns valores são conjecturais. Mas espero que você tenha gostado, tenha aproveitado, desfrutado desse exercício que, quando eu passei por esse exercício, confesso que foi bem interessante para mim. Foi, uau, valeu o curso. Eu lembro que quando eu fiz esse exercício, eu falei, poxa, valeu o curso. E era só o primeiro dia do treinamento. E realmente foi uma transformação. E eu aplico comigo, eu reforço comigo, já apliquei em diversos clientes e alunos e realmente a resposta é muito positiva. É surpreendente. E as pessoas se surpreendem e falam, mas será que eu tenho esse valor? Tem. Mas eu não percebo. Porque está latente em você. Tá? Precisa ser descoberto, precisa ser trabalhado. Mas é algo seu que, se você der vazão, você vai perceber que a sua percepção de felicidade, em última instância, ela vai se tornar muito mais frequente. E não é o tema do vídeo, mas eu digo para você, uma das receitas de felicidade é viver com mais frequência os valores que são mais intrínsecos seus. Ou seja, quando você começa a viver, experimentar seus valores com mais frequência, você vai ser mais feliz. Porque a gente tem felicidade porque a gente preenche um valor muito importante pra gente, que a gente não tinha nem consciência. A gente sabe que tem algo legal, mas a gente não tem consciência daquilo. Cara, muito legal, tô aqui entusiasmado, esfuziante e tal, porque você preencheu algum valor. E isso acontece de uma forma quase que aleatória, para quem não tem consciência disso. Então você tem alguns espasmos de felicidade ao longo da vida. Quando você consegue ter clareza desses valores e preencher esses valores numa frequência maior, todo dia, toda semana, você vai ver que a sua percepção de felicidade vai aumentar exponencialmente. Tá bom? Espero que tenha sido útil esse vídeo para você. Entre em contato comigo, fale suas percepções, dê sugestões. Estou aqui para ajudar você a ter estratégias de uma vida cada vez melhor. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.